Fala minha turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares, sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. Hoje vamos falar de física, conteúdo Princípio de Pascal. É um conteúdo do segundo ano que vem logo após a parte de pressão que a gente já estudou, certo? Por definição, o princípio de Pascal vai dizer o seguinte: se um ponto qualquer de um líquido homogêneo e incompressível em equilíbrio sofre uma variação ΔP, todos os pontos desse líquido serão submetidos a essa mesma variação. Antes de explicar melhor essa definição e partir para um exemplo físico, a gente vai partir para um exemplo da vida real. Olha só, imagine que isso aqui seja uma pasta de dente, ok? O que a definição quer dizer? Quanto maior a pressão que você exercer aqui na ponta, maior vai ser a quantidade de pasta que vai sair na outra ponta, né? Se você apertar um pouquinho, vai sair pouco. Se você apertar forte, apertar muito, vai sair muito. É basicamente isso. A pressão que você exerce aqui nessa ponta é a mesma pressão que chega na saída. É basicamente isso que o exemplo quer dizer. Na física, normalmente essas questões de princípio de Pascal, elas vão vir mais ou menos assim. Você vai ter aqui dois êmbolos, esse desenhozinho aqui a gente vai chamar de êmbolo, o êmbolo 1 aqui e o êmbolo 2 aqui, certo? Então você tem uma área que a gente vai chamar de área 1 e aqui você tem uma área que vai chamar de área 2, certo? Suponha que isso esteja preenchido com algum líquido aqui dentro. Você tem um líquido aqui dentro, um líquido qualquer, certo? Algum fluido. Então, suponha que ele esteja até aqui, ó, certo? Aqui está em equilíbrio, como a própria definição diz, então está em equilíbrio. Então esse líquido está aqui e aqui, área 1 e área 2. Agora você vai exercer uma pressão aqui, né? Você vai exercer uma força, que a gente vai transformar em pressão, né? Então você exerce uma pressão aqui, você pressiona aqui e esse líquido vai descer um pouquinho. Ele vai parar aqui. Obviamente que se ele descer aqui, ele vai ter que subir lá, não é isso? Então, ele vai passar um pouquinho aqui. Vai ficar mais ou menos ali em cima. Ok, pessoal? Então, olha só. O que a definição diz? Essa pressão que você exerceu aqui na entrada é a mesma pressão sofrida aqui na saída. É isso que o princípio de Pascal quer dizer. Esse desenho aqui a gente pode levar em conta, a gente pode pensar o seguinte, pode pensar naquele elevador hidráulico, aquele elevador de carro, né, que vocês veem aí nessas lojas que mexem com o carro, né? O carro fica aqui em cima, está em equilíbrio, é basicamente daquele jeito que funciona aqui o princípio de Pascal, tudo bem? Mas como a gente calcula então essa variação de pressão? A gente aprendeu anteriormente, você pode clicar aí no vídeo anterior, né, que vai falar sobre pressão, vai estar também no final do vídeo. A gente aprendeu o seguinte, que a pressão ela é calculada com uma formulazinha que eu vou colocar aqui agora. O que a definição falou? Que a pressão, o ΔP de 1 é igual ao ΔP de 2. Ou seja, a pressão exercida na entrada é igual à pressão exercida na saída. E a gente aprendeu no vídeo que para calcular a pressão tinha uma fórmula. Então, qual é a fórmula da pressão? Força 1 sobre área 1, já que a gente está falando da primeira parte, vai ser igual a força 2 sobre área 2. Então, com essa formulazinha aqui, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2, a gente consegue calcular qualquer questão relacionada ao princípio de Pascal. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, primeiro exemplo aqui. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Uma prensa hidráulica necessita manter em equilíbrio uma carga de 200 newtons sobre um pistão de área maior. Não se preocupe com esse palavreado. Prensa, pistões, não se preocupe, analise apenas os dados numéricos, certo? A gente vai mostrar aqui como é que seria o desenho dessa questão. Vamos continuar lendo aqui. Os pistões dessa prensa têm áreas 1 cm² e 10 cm². Pergunta: qual deve ser a intensidade da força aplicada perpendicularmente ao pistão de área menor? Bora ver então como é que seria o desenho dessa questão, fazendo um desenho parecido com o que a gente aprendeu agora há pouco, certo? Vamos supor que vocês têm aqui, novamente, dois êmbolos. Uma área menor e uma área maior. Então, área 1, área 2, área menor e área maior. O que a questão está dizendo? Primeiramente, ó, área 1, a primeira área, que é a área menor, de 1 cm², então a gente sabe que isso aqui vai ser nossa área 1, que vai ser igual a 1 cm², certo? A gente sabe que essa segunda parte, que é a área maior, a gente vai chamar de área 2, que é igual a 10 cm². Ok, pessoal? E tem um outro número aqui. Necessita manter em equilíbrio uma carga de 200 newtons.
tudo que vem medido em newtons, a gente pode relacionar com força. Então, 200 newtons sobre um pistão de área maior. Então, ele está dizendo o seguinte, que tem uma carga aqui, nesse pistão da área maior, nessa parte da área maior, essa carga pesa 200 newtons, ok? Então, tem todos os dados que a gente precisa para resolver a questão. Vamos ver qual é a fórmula, a gente acabou de aprender a fórmula, né? Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Tudo bem? Substituindo os dados que a questão está pedindo. Olha só, a força 1 é o que ele está querendo, ó. Força aplicada no pistão menor. Então a força 1 a gente não tem, então a gente repete. Força 1. A área 1 está aqui. E ele deu aqui, ó, 1,0 centímetros quadrados. Como 1,0 e 1 é a mesma coisa, eu só vou colocar aqui o número 1. Ok? Força 2. A força 2 é a que está na área maior. A força que está na área maior é de 200 newtons. Dividido pela área 2. Área 2, que é a área maior, 10 centímetros quadrados. Ok? Aqui gera para a gente agora o que a gente chama de cruz credo, ou meio pelos extremos, né? Então vai ficar esse vezes esse e esse vezes esse. Obviamente que dá para fazer uma simplificação aqui, se vocês quisessem, certo? Acho até mais fácil. Mas bora seguir o que a gente está fazendo aqui. Olha só, F1 vezes 10 é igual a 10 F1. 1 vezes 200 é igual a 200. Tudo bem? Vou continuar aqui em cima agora, ó. Esse 10F1 está multiplicando, né? O 10 está multiplicando o F1. Como eu quero isolar a força, eu passo o que está do lado dele para o outro lado. Se está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar F1 igual a 200, que já está aqui do outro lado, dividido por 10, que foi o que a gente passou dividindo, certo? Estava multiplicando, a gente passou dividindo. Então, F1 vai ser igual. Para facilitar essa divisão, eu posso cortar um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 20 dividido por 1. 20 dividido por 1 é quanto, pessoal? 20, né? Então, nossa força, olha o que ele está querendo. Qual deve ser a força aplicada no pistão de área menor? Então, nossa força na área menor é força 1 igual a 20 newtons. Seria a resposta da nossa questão, certo? Então, não se preocupe com o palavreado dessas questões, certo? Normalmente vai aparecer esse palavreado: pistão, prensa, êmbolo. Então, não se preocupe. Analise apenas os dados numéricos, tudo bem? Analisando os dados numéricos, a gente consegue responder qualquer questão do princípio de Pascal. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.